No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje morreu Antônio Gabriel Ferreira, após uma longa vida dedicada a defender os direitos das crianças abandonadas. Nascido em Vila das Flores, na pequena cidade de Esperança, no interior de Minas Gerais, ele era filho de um serralheiro e uma dona de casa. Antônio Gabriel nasceu em 1950, numa família humilde, mas com forte senso de solidariedade. Aos 9 anos, perdeu a mãe para um câncer de mama, o que lhe deixou sozinho e responsável desde cedo. Mas a tragédia o fortaleceu e dedicou-se à vida escolar. Aos 18 anos, Antônio Gabriel foi aceito na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde se graduou em 1974. Lá conheceu a sua esposa, Ana Paula, com quem teve 3 filhos e permaneceu casado até falecer. Depois do bacharelado, Antônio Gabriel trabalhou como promotor público em Belo Horizonte, onde lutou contra o narcotráfico e a exploração infantil. Em 1980, foi para São Paulo e fundou a Associação Pro Defesa dos Direitos das Crianças Abandonadas, Associação Procri, que tornou-se referência no Brasil e além. A Associação Procri trabalhou com apoio jurídico, psicológico e educacional a crianças sem família, muitas vezes vítimas de violência e abuso. Antônio Gabriel foi um dos principais nomes na luta pela defesa dos direitos das crianças no país. Ele foi _start assista. Ele recebeu inúmeros prêmios pelo trabalho desenvolvido, como a Medalha da Inconfidência em 1986 e a Ordem do Mérito Cultural em 2005, por 30 anos dedicados à defesa dos direitos das crianças abandonadas. Antônio Gabriel também foi professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde se aposentou em 2018, mas continuou atuando como assessor do reitor em questões relacionadas às crianças e à família. Antônio Gabriel foi _start assista. Um homem muito dedicado ao trabalho, que acabava de completar 84 anos. Ele despertava sempre cedo, às 5 horas da manhã, e fazia uma xícara de café forte no copo de vidro grosso, enquanto ouvia rádio. Depois, cortava a lenha no quintal para aquecer a casa antes de sair. No fim da tarde, Antônio Gabriel costumava levar seu filho mais novo fazer tiro ao alvo na prática de tiro ao alvo em sua propriedade, onde tinha uma prateleira de ferramentas e um ateliê artesanal onde fabricava móveis. Ele também tinha uma pequena vinícola, que gerava alguns rendimentos e lhe proporcionou inúmeros momentos de paz e conexão com a natureza. Ele sempre foi lembrado como um homem muito justo, corajoso e carinhoso. Seus alunos _start assista. Amigos e colegas sempre falaram com admiração dele no programa da Rádio Nacional e se emocionaram ao ler sobre sua vida no jornal Correio da Manhã. Ele era um verdadeiro exemplo de dedicação e amor por outrem. Antônio Gabriel faleceu em 14 de fevereiro, após uma longa doença que o manteve afastado do trabalho e das atividades diárias durante muitos meses. Ele deixou uma grande lacuna na vida de suas crianças abandonadas, mas também um legado de amor, solidariedade e justiça que jamais será esquecido. Ao longo da vida, Antônio Gabriel sempre se manteve fiel ao seu sonho de criar uma sociedade mais justa e amorosa para as crianças abandonadas. E hoje, com sua morte, a vida de muitas delas mudou para o melhor. Ele será lembrado como um anjo que protegeu e defendeu aqueles que não tinham voz ou poder. Em seu quarto, onde _start assista. A luz dos vitrais da janela cai na mesa de madeira antiga com seus livros e papéis. Antônio Gabriel repousa em paz. A neblina da manhã enfeita a horta ao lado da casa, e a vitrola antiga e os discos riscados guardam seu silêncio. No relógio de Cuco na sala de estar, o tempo parece ter parado para sempre. Mas o legado do homem se espalhou por todo o Brasil e além. E agora, em sua memória,
A Associação Procri continua lutando para que as crianças abandonadas tenham um futuro mais brilhante. E isso é o verdadeiro monumento dele, uma vida dedicada à justiça e ao amor. Hoje, a vida de uma mulher maravilhosa encerrou-se, em uma nota perfeitamente harmoniosa com a música que tocou durante os seus últimos momentos. Ela nasceu na cidade de Nova Aurora, no estado de Minas Gerais, numa família humilde e amorosa, onde aprendeu o valor do trabalho e da solidariedade. Ela foi Maria da Conceição Silva, professora de matemática por mais de 50 anos, que transformou a vida de milhares de alunos. Ela lecionou em várias escolas públicas do interior mineiro, mas também em comunidades rurais, onde ensinou os filhos dos agricultores a ler e a contar. Sua dedicação foi tão grande que, em 2015, recebeu a Ordem do Mérito da Educação pelo Ministério da Educação em reconhecimento aos seus 20 anos de serviços prestados à comunidade. Maria era conhecida por sua generosidade e carinho pelos alunos. Ela ensinava não apenas matemática, mas também valores morais, amor e respeito pelos outros. Seus alunos a lembram como uma professora que acendia o fogo da paixão pelo conhecimento em cada um deles. Em 1998, recebeu o título de professora emérita pela Associação Nacional de Professoras de Matemática por sua contribuição para a educação brasileira. A vida de Maria foi marcada por diversos momentos tristes, mas ela sempre levantou-se e continuou adiante. Ela perdeu seu único filho em 1990, quando um acidente automobilístico tirou a vida dele. Mas ela encontrou consolo nos livros que leia junto com ele e manteve viva a memória dele através do culto à sua tumba no jardim da sua casa. Maria era também uma apaixonada por plantas. Ela tinha um pequeno quintal cheio de flores e plantas medicinais, onde passava horas cuidando delas e coletando frutos para suas receitas. Seu quarto estava cheio de vasos com orquídeas e outras plantas raras que ela cultiva com carinho. Ela era conhecida na vizinhança por sua habilidade em tricotar roupas para os filhos dos moradores. Em seus últimos dias, Maria gostava de levar o tempo lendo romances clássicos brasileiros e escrevendo poemas sobre a beleza da vida e a amizade. Ela era conhecida por sua generosidade e cuidado com os outros. Seus vizinhos a lembram como uma mulher que sempre abria a porta de sua casa para todos, compartilhando doce goiabada de seu pote ou simpática crochê que tinha feito para eles. A notícia da morte de Maria foi divulgada pelo programa Gente que Faz na TV Globo e no jornal Correio da Manhã, onde se lia: uma das mulheres mais importantes do interior de Minas Gerais, Maria da Conceição Silva, morreu hoje. Seu trabalho em favor da educação brasileira foi inigualável e sua presença será eternamente lembrada pela comunidade. Maria deixou um legado marcante e uma vida repleta de amor, alegria e carinho. Ela será sempre recordada por sua dedicação às crianças, pelo seu cuidado com a natureza e pela capacidade de transformar vidas através do ensino da matemática. E como ela mesma escreveu em um dos seus últimos poemas, a vida é uma flor, que cresce e se desdobra. Viva sem medo, ame e passe o legado. E assim, Maria da Conceição Silva, a professora milagrosa de Nova Aurora, encerrou sua vida com a mesma harmonia que sempre transpunha suas ações. E hoje, todos se lembram dela e celebram a mulher que ela foi. Seu quarto, cheio de luz e aroma de ervas secas, será sempre um retrato vivo da sua vida maravilhosa. No coração da cidade, onde o sol é um cantor que canta livremente sobre as ruas e os telhados, nasceu a voz, uma voz profunda, fértil como a terra brasileira. Era seu Jorge, filho do samba, irmão da MPB, primo da soul music. Crescendo em um bairro cheio de vida e ritmos diversos, ele absorveu o espírito do Brasil, onde a música é alma, sangue e vida. A cada batida, a cada nota vibrante, seu Jorge se tornou uma testemunha viva desse carnaval sonoro que é a cultura brasileira. A voz dele, grave como o canto das ondulas do mar da Bahia, teve força suficiente para abrir caminhos e fronteiras, levando a música brasileira aos cantores internacionais. Seu Jorge, um símbolo de resistência cultural, puxou a MPB para o mundo, compartilhando o charme do samba e da soul music com quem não conhecia nosso Brasil. Ele se destacava pela capacidade de unir tradição e modernidade, conquistando públicos de diferentes gerações.
Era como um rio que corre ao longo de décadas, mantendo a mesma força e cor, enquanto absorve e transmite os sabores da vida brasileira em suas letras e melodias. O carisma de Seu Jorge era tão contagiante quanto o fogo das festas cariocas. Era uma presença sólida e vibrante na cena musical, capaz de encantar com um olhar, um sorriso ou simplesmente cantando em voz baixa. A autenticidade era sua marca registrada, um presente para os ouvintes da música brasileira que buscavam algo mais do que apenas músicas, buscavam uma conexão com o coração do país, uma espécie de carta pessoal escrita por Seu Jorge. E ele continuou cantando, como se a vida fosse uma canção, onde cada nota é uma experiência, cada acorde uma emoção e cada letra uma história de amor, perda e vitória. E o Brasil, com suas cores vibrantes e seu ritmo contagiante, cria-se em cada palavra de Seu Jorge, tornando-se um hino para todos aqueles que amam a vida e a música. Em Belford Roxo, onde os rios murmuram contos antigos e as montanhas têm olhos de jade, surgiu o solitário cantor do Brasil moderno, Seu Jorge. Ele nasceu no meio dos seus pais e irmãos, como um espigão sutil, entre as mãos que teceram sua vida em penas e canções. Nascido em uma família humilde, Seu Jorge aprendeu desde cedo a dança de sobrevivência nas periferias cariocas. As ruas eram seu palco e os sons do futebol, da música e da luta diária dos seus parentes foram suas primeiras inspirações. Nesses terrenos onde o sol desce rapidamente e a chuva cai com a intensidade de um coração furioso, a vida era uma constante busca por soluções para problemas que pareciam impossíveis de serem solucionados. Mas mesmo assim, Seu Jorge encontrou refúgio em seu talento precoce. A música veio ao encontro dele como um abraço, uma espécie de voz silenciosa que ele encontrava nas rodas de samba da vizinhança e nos instrumentos improvisados pela família. As notas eram seus amigos invisíveis, sonhos que voavam no ar enquanto as mãos continuavam a trabalhar. A vida não era fácil em Belford Roxo, mas o tempo passa e os rios continuam murmurando. Seu Jorge cresceu, como uma árvore que atravessa a dificuldade e se consolida na força da natureza. A música foi seu berço, sua espinha dorsal e sua ala para voar alto, transpassando as barreiras do tempo e espaço. E hoje, ele é conhecido como Seu Jorge, o cantor solitário que canta as histórias de sua terra com uma voz tão poderosa quanto a tempestade que os rios trazem durante a chuva. Sua música é um poema vivo, uma declaração do amor e da luta dos seres humanos em busca de vida melhor. Seu Jorge é o sonho que voa alto no céu de Belford Roxo, um símbolo do espírito invencível da gente do Brasil. Em um cenário pintado pelo sol e as sombras da juventude, Seu Jorge caminhava em busca do sonho incandescente que lhe ardia no coração. Um sonho que deslumbrava, como o fogo das rodas de samba que iluminam os olhos dos meninos da Zona Norte. A rua era o seu canto, a calçada sua palco e as paredes seus testemunhas silenciosas. Seu Jorge vivia nas sombras da magia, nas trevas do esplendor que só ele poderia ver. Era aquele jovem que caminhava com o canto nos lábios e o sonho no olhar, enquanto as nuvens de chuva ameaçavam derramar suas águas na avenida. Não é fácil viver em situação de rua, mas Seu Jorge encontrou a força de viver nas coisas mais frágeis. Ele aprendeu a ouvir a música latente no sopro do vento, a poesia escondida na palavra sair, a beleza que brota dos buracos do asfalto. E foi assim que encontrou o teatro e a música, suas salvações. O teatro lhe ensinou a dança da vida, a harmonia entre o corpo e a alma. Ele aprendeu a andar nas cordas finas que uniam palco ao céu, como uma mariposa nascente das cinzas de um sonho. A música, por outro lado, foi sua voz, sua luz na escuridão. Ela era o coração que batia em seus ombros, a alma que cantava dentro dele. E assim, Seu Jorge se transformou. Ele parou de ser apenas um menino sonhador e começou a ser um artista. Ele encontrou força na frágil luz da lua, paixão nas notas do canto e coragem na dança da vida. Era uma época em que o futuro parecia um abismo vazio, mas os olhos de Seu Jorge brilhavam como a lua cheia, prometendo que tudo iria mudar. E mudou. Os anos difíceis foram como o ferro que forja o cavaleiro, esculpindo-lhe uma personalidade mais sólida e uma visão de mundo mais clara. Nas sombras da rua, Seu Jorge descobriu seu verdadeiro brilho. E foi lá, no abismo das trevas, que ele encontrou a chama da sua força criativa. Aquele menino que cantava nas sombras, com a voz como fogo e o coração como a lua, acabou se transformando em um astro do céu brasileiro.
Na etapa mais madura da vida de um homem que, desde criança, cantava ao amanhecer com a ajuda da águia Morfo enfeitando seu peito dourado, surgiu uma força imprevista. Seu Jorge emergiu como uma flor exótica no meio de um mato de artistas brasileiros, brilhante e viva como a primavera que despertava os sonhos do menino de rua que fora. Cru foi o primeiro fruto da sua mística, um alinhamento das estrelas em seu caminho. As notas levemente ensolaradas, mas com uma tristeza latente, transpuseram suas inquietudes e dúvidas. Era a voz de quem pergunta por uma terra prometida no meio do caos da cidade, que enlouquece em busca de um sonho que jamais se esgota. E foi justamente essa promessa de esperança que conquistou o coração de muitos, em um mundo que parecia perder a paciência. América Brasil, por outro lado, foi um abraço ao passado, uma homenagem à sua terra natal. Ele cantava com amor por aquelas ruas e praças da capital do Brasil. Lembrou dos tempos de menino quando ouvia samba em festas de família, quando a gente se divertia só para se sentir vivo, mesmo que fosse apenas uma hora. A música era o coração latino, e Jorge queria compartilhá-lo com o mundo todo. E foi assim que, com suas canções, ele conseguiu conquistar o mundo. Seus versos em português em homenagem a David Bowie no filme The Life Aquatic with Steve Zissou encantaram todos os ouvintes. A sua voz, tão suave como a água do mar, levará consigo a música britânica para o Brasil e vice-versa. E agora, no cinema, seu talento foi reconhecido em filmes como Cidade de Deus e Marighella, onde ele desempenhou papéis intensos e autenticamente brasileiros. Foi como se tudo que ele fez fosse uma homenagem ao Brasil, à sua gente, a seus sonhos e esperanças. E o mais maravilhoso de tudo é que, com tudo isso, Jorge nunca esqueceu onde veio. Ainda é o menino da rua de Jacarezinho, que cantava ao amanhecer. Temos em ele um exemplo de que a cultura brasileira pode ser celebrada em diferentes partes do mundo e que os sonhos de um menino de rua podem se tornar realidade. E por isso, seu Jorge é mais do que apenas um artista multifacetado, é uma luz no meio do nosso caos, um sonho realizado, um testemunho da força da música brasileira e de sua capacidade de unir o mundo. No coração da periferia brasileira, nas favelas e arrabaldes onde a vida é uma luta constante, surge seu Jorge, um menino de olhos vívidos e voz quebrada, mas cheia de sonhos e paixão pela arte. A rua é seu palco, os telhados seus cenários, e a música sua fé. A vida não é fácil nessas ruas, onde o silêncio do medo se confunda com o som do vento, e a luz das estrelas é a única que brilha na noite. Mas seu Jorge aprende cedo que a força vem da resistência, e que as dificuldades são apenas a chama que acende o fogo da criatividade. Nas horas de ensolaramento, quando o sol pisota os telhados, ele canta a música do Brasil, a samba que vibra no sangue de todos, e a bossa nova que se espelha nas águas do mar. É naqueles momentos que seu Jorge descobre sua missão, representar a força da periferia, a superação das adversidades e a valorização das raízes culturais brasileiras. Os anos passam, e seu Jorge cresce com a música, como a planta que se afasta do solo para tocar o céu. Ele vai além da periferia, indo até o centro da capital, onde se dá conta de seu poder e sua voz. A gente liga a TV e ouve-se suavemente, seu Jorge no morro. Ele se transforma em um ícone do cinema nacional, uma voz que canta os sons do Brasil em filmes que retratam a realidade das favelas. Seu Jorge torna-se um embaixador da música e do cinema brasileiro, levando o país ao mundo e mostrando que mesmo nas mais difíceis circunstâncias, a arte é uma força transformadora. Sua influência chega às crianças das periferias, inspira-las a acreditar na magia da criação, na coragem de sonhar e na capacidade da arte de mudar vidas. Seu Jorge fala para elas que o caminho da transformação é através do amor pela cultura popular e pela valorização das tradições brasileiras. A vida levou a lugares desconhecidos, mas seu exemplo permanece vivo no coração de todos aqueles que adoram a música e o cinema brasileiros. Seu Jorge é um símbolo de coragem, autenticidade e amor pela cultura popular, assegurando-lhe um lugar de honra na memória coletiva do Brasil. E em cada nota que ele canta, em cada palavra que fala, ele nos lembra que a força vem da periferia, que a vida é uma luta, mas que também é a música que nos fortalece e nos dá asas para voar. E neste mundo de magia e música, seu Jorge continua sendo nosso herói, o nosso ícone, o nosso amor eterno pela cultura brasileira.